Boa tarde a todos. A Câmara tem a satisfação de promover, nessa tarde, o curso de capacitação sobre o funcionamento da Central de Libras, voltado para os servidores que trabalham com atendimento ao público, no caso aqui as nossas recepcionistas e os assessores de gabinete. Muito obrigado a todos pela participação. A palestra será ministrada pela intérprete de Libras da Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação, a Débora Siriaco, a quem agradecemos pela disponibilidade. Gostaria de agradecer a presença da vereadora Silene Carvalini, que é autora da lei que instituiu a Central de Libras e que, nessa oportunidade, também está representando o presidente da Casa, Dr. Luiz Carlos Chaparini. Agradeço também ao Lincoln Franco, que aqui nesta palestra representa a secretária de Relações Institucionais e Comunicação, doutora Graziela Milani. E agradeço aos servidores do Fórum, que também lidam com atendimento ao público, que gentilmente aceitaram aí o nosso convite. Passo a palavra, então, à vereadora Silene, que é a autora da lei que instituiu a Central de Libras. Boa tarde a todos. Quero aqui, em nome do nosso presidente, Dr. Chaparini, agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a participação da Débora. Quando a gente criou essa central, ela foi fundamental. Agradecer ao nosso prefeito Nilson Gaspar por ter acatado esta lei, né? Vou contar rapidamente como é que esta lei surgiu. Há 4 anos atrás, nós fizemos uma reunião com a comunidade surda, eu e o prefeito Nilson Gaspar e o doutor Túlio. E nós chegamos à conclusão que eles precisavam de algo para melhorar o atendimento deles. Porque muitas vezes eles procuravam o pronto-socorro, eles tinham algum determinado gestos que eles fazem, né, que é o sinal, e a pessoa acabava não entendendo. Então, às vezes, faziam um sinal que estava com a mão na barriga, achava que era dor de barriga, dor de cabeça. Isso nos incomodou. Esse projeto veio de encontro com o que a gente pensava. A Débora vai explicar para vocês como é que é o funcionamento da ICOM, é muito tranquilo. E, juntamente com a secretária de Relações Institucionais, a doutora Graziela Milani, a gente formou uma parceria e a ICOM foi a empresa que ganhou. E ela trabalha aí 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, peço ao Lincoln, né, secretário adjunto da GRA, que leve para ela também meu agradecimento, e ao nosso prefeito. E agradecer a Débora, agradecer vocês que estão aqui. Vocês vão receber alguns cartazes, que são os cartazes que são informativos aí da cidade. O ano passado, a gente intensificou esse treinamento aí para a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, hospitais, clínicas de atendimento, a Anhanguera, onde tem a parte jurídica. Todos os locais que foram convidando, a Débora foi juntamente com a Graziela, comigo, para que a gente pudesse falar da central. Os funcionários da prefeitura foram capacitados, porque a gente sabe que o atendimento inicial do surdo é bem difícil para ele se expressar se a gente não tiver a língua de sinais. Então, vocês vão aprender aí o quanto é fácil acessar essa empresa e o quanto ela tem trazido de resultado aí para todos os lugares. Obrigada, Débora. Boa tarde a todos. Será que sem o microfone vocês me ouvem? Ou precisa ser com o microfone? Então tudo bem. Estou vendo vários rostinhos conhecidos, mas para quem não me conhece, então, sou a Débora, trabalho hoje na Secretaria de Comunicações da Prefeitura, atuo como intérprete de Libras já há 16 anos, tanto no contexto educacional, quanto no contexto político e no contexto religioso. Né? Mas hoje estou aqui especificamente para divulgar um pouco mais a Central de Libras, né? O quanto ela é importante para essa comunidade, né? É uma garantia de direito mesmo, direito linguístico, né? Deles se comunicarem na língua deles, de ter acesso a todos os serviços, tanto os serviços públicos quanto os serviços privados. Tá? Hoje a nossa Central de Libras ela atende todo o município de Indaiatuba, tá bom? Então, assim, para a gente falar um pouquinho do ICOM, o aplicativo ICOM. Eu deixei com vocês esse textinho informativo, tem aí algumas informações, né? Então, o que seria o ICOM? É uma plataforma de atendimento em língua de sinais. É uma iniciativa AME, a AME é uma ONG, que nasceu em 1990, tem ali nos slides, né? É uma iniciativa dos funcionários de um grupo de metroviários paulistas, pai de crianças com deficiência. Então, assim, é uma ONG pensada formada por pessoas que vivem essa realidade. O ICOM nasceu
dessa organização. Então, assim, a pessoa que é responsável hoje pelo ICOM é filha de pais surdos, então não é algo meramente comercial. Nasceu de uma necessidade de um grupo de pessoas que vive isso na pele e tem propriedade para desenvolver esse trabalho, e por isso que é um trabalho que funciona muito bem. Tá? Pode passar. Então, o que é aí o ICOM? É a central de intermediação entre surdos e ouvintes. Basicamente, a gente está falando de um aplicativo de videochamada. Esse aplicativo, o usuário pode ir presencialmente até um estabelecimento comercial ou estabelecimento público, solicitar a videochamada, ou mesmo da casa dele, em situações, por exemplo, no atendimento do telemedicina. O surdo está em casa, está com suspeita de Covid, não quer ir presencialmente a uma clínica, ele pode acionar o site da prefeitura, acionar a central de Libras, tem lá o banner, e o atendente vai fazer a ligação para ele, para o local que ele precisa, para o consultório, para o teleatendimento, enfim. Então, ele pode fazer essa chamada de casa. Quero fazer uma ligação para o bombeiro da minha casa. Posso. Para a polícia, posso. Para um comércio, posso. Eu faço o acionamento da central de Libras pelo banner, que está no site da prefeitura, ou mesmo pelo aplicativo do celular, e o atendente vai fazer a intermediação, uma videochamada. Tá bom? Então, tanto da minha casa, quanto presencialmente nos locais públicos ou privados. Pode passar, Lincoln. Então, como que funciona, né, o atendimento por videochamada? O atendimento por videochamada tem 3 opções. Ou o surdo pode usar o celular dele ou o aplicativo que ele tem no celular, ele pode baixar gratuitamente o aplicativo, ou ele pode solicitar no lugar que ele for, se for um estabelecimento público, solicitar que esse local faça a chamada para ele. Ele pode usar também a câmera do celular e acionar o QR Code através dos cartazes. Tá? No Paço Municipal tem esses cartazes, nos atendimentos públicos tem, no AOC, nas UBSs. No comércio, a gente fez uma boa divulgação, pedimos para colocar dentro dos circulares da empresa Sou, mas assim, pode ser que algum comércio ainda não tenha, porque daí fica a critério do estabelecimento comercial. Mas, no que compete a nós, no serviço público, já tem os cartazes para que o usuário possa fazer a identificação e realizar a chamada, ou por QR Code, ou pelo aplicativo. E o atendimento via site, né, nesse cenário, o surdo não precisa estar no mesmo local com quem deseja falar. Ele pode acessar o site da prefeitura. Então, tem uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu vou ao médico, eu sinto muita falha de comunicação. Eles tentam se comunicar pela leitura labial, mas falam muito rápido. Às vezes tentam por escrita, mas essa não é a minha língua. Eu não consigo me comunicar. Eu me sinto mal. Sinto como se a sociedade me ignorasse. Para ultrapassar essas barreiras e estabelecer o protagonismo e a independência de quem possui surdez, foi criado o ICOM, Serviço de Intermediação entre Surdos e Ouvintes. Entre 2014 e 2015, eu conheci o ICOM. Fiquei maravilhado e achei incrível uma comunicação em meu idioma. O ICOM é um aplicativo onde eu aciono o intérprete por videochamada e consigo me comunicar em qualquer local, seja em lazer, em situação de sigilo, como no ginecologista, ou no trabalho. Em várias situações, eu posso acionar essa central de intérpretes. A triangulação ocorre em tempo real, com mobilidade e flexibilidade de acesso via celular, tablet, notebook e computador. Com o ICOM, empresas e órgãos públicos prestam atendimento ao cliente surdo no idioma dele, a língua brasileira de sinais, por meio de profissionais intérpretes com fluência, qualificação e experiência. Tecnologia avançada e sistema de gestão eficiente garantem rapidez, além de sigilo, segurança e monitoramento dos dados. Com o ICOM eu tenho mais autonomia em qualquer lugar, ainda mais eu enquanto que sou eles mãe, tentam, utilizo muito o pediatra. Não tá Hoje abrindo. em dia eu me sinto muito mais inclusa na sociedade, consigo me comunicar e não existe mais a barreira da comunicação.
Com o ICOM eu sinto que não fico para trás. Consigo ser mais independente e protagonista da minha história. Consigo me comunicar em meu idioma de forma rápida, me expressar e entender as informações. ICOM é conectividade que garante clareza na informação, eficiência na comunicação e uma sociedade mais inclusiva. Faça uma experiência. ICOM, a gente se fala. O aplicativo do ICOM funciona assim, ó. Qualquer pessoa pode baixar pelo celular. Vocês têm esse aplicativo baixado? Alguém tem? Não? É interessante a gente que está no atendimento público ter esse aplicativo no celular, porque se por acaso tem alguns aparelhos celulares que não fazem a leitura de QR Code pela câmera. Então, a gente pode ajudar o surdo acionando pelo nosso celular, caso ele não tenha o aplicativo. O aplicativo não consome plano de dados do celular da pessoa. Então, mas é importante que ela tenha um saldo no celular, senão não consegue fazer a chamada. Ou que ela esteja utilizando o Wi-Fi do lugar. Tá solta a apresentação. Isso. Ela precisa ter um saldo ou utilizar o Wi-Fi. É importante que a câmera esteja ligada, que o microfone esteja ligado, porque o tradutor e intérprete do outro lado, ele vai fazer a tradução em libras para o surdo, mas vai fazer a modalidade oral para os ouvintes. Então, enquanto o surdo estiver falando, a pessoa do outro lado, o atendente, vai estar traduzindo isso em língua portuguesa para que vocês compreendam o que o surdo está falando. Então, tem que ter essas atenções assim, ao uso dos aparelhos. Por quê? O surdo, normalmente, deixa o som desligado, porque, para ele, não faz sentido o som no celular. Então, o surdo chegou, é bom a gente ter essa observação se o aparelho está funcionando bem. Uma outra questão algumas pessoas têm muito receio de usar o aplicativo. Né? Alguns surdos me procuraram assim, eu acho difícil entender a Libras, porque nem todos os surdos são fluentes em Libras. Então, assim, a gente tem que incentivar o uso do aplicativo mesmo assim. Por quê? As pessoas que estão lá, elas são pessoas que já estão acostumadas com o atendimento da pessoa surda. Mesmo que o surdo não saiba Libras, ele vai ter mecanismos para ajudar essa pessoa. Então, por exemplo, uma vivência minha, né? Um surdo... A gente recebeu uma queixa de um surdo que falou que não conseguia usar a central de Libras, porque não funcionava a central de Libras, que ele tentava e não conseguia. Então, eu chamei ele até o Paço Municipal para saber qual era a dificuldade dele. Ele não sabia mesmo como usar o aparelho, a central, o aplicativo. Não era uma questão que não funcionava o aplicativo. Ele não sabia usar a central. Então, hoje, um dos objetivos da gente estar aqui é a gente aprender para a gente poder também ensinar. Né? Porque muitos surdos vêm até nós, eles se recusam a usar a central, não porque a central não funciona, é que muitas vezes eles não sabem mesmo fazer o uso, ou têm receio porque estão acostumados, por exemplo, com a Libras do cotidiano, acham que não vai conseguir compreender o intérprete que está do outro lado, mas eles são altamente qualificados para compreender, inclusive, as variações regionais, porque a gente tem a Libras, é uma língua nacional, e como qualquer outra língua, ela tem variações. Então, aqui em São Paulo, a gente tem alguns dialetos que o pessoal do Rio Grande do Sul pode não conhecer. Por exemplo, a palavra no Sul, a gente conhece menino como guri. É um exemplo simples, mas em Libras também tem essas variações. Então, às vezes, o surdo fica incomodado de não reconhecer aquela língua de sinais do aplicativo, mas eles são qualificados para ajudar no atendimento. Então, é sempre importante a gente fazer o uso. Mesmo como intérprete, muitas vezes, quando o surdo me pede para acompanhar, eu chego nos locais e falo, a gente vai usar a central de Libras, para incentivar esse surdo a fazer o uso da central e ter essa autonomia. Não precisar de ir a um hospital com um parente, por exemplo, numa consulta com um ginecologista, uma coisa íntima. Ter que levar a mãe, ter que levar o marido, ter que levar a irmã. Então, é uma questão de autonomia mesmo para o surdo. E é essa a nossa bandeira, que eles têm autonomia, liberdade de ir e vir, e poder ser capaz de fazer suas consultas, realizar os seus negócios, sem precisar de voluntariado, de intérprete ou de familiar. Tá bom? Então, para acionar a central de Libras, posso fazer do celular, do tablet, mesmo do computador, tá? Qualquer equipamento desses, com internet, com câmera e som funcionando bem. Tá bom? Nos hospitais, a gente teve alguns casos assim, quando o surdo vem até nós
e não tá com pouca bateria, o que, que a gente faz? A gente orientou, o computador que está sem câmera, né, colocar uma webcam, procurar deixar sempre uma sala então disponível. Que lugar que funciona bem a internet? Tem que ter um bom funcionamento da internet também. É um serviço que depende de uma boa internet. Então, por exemplo, lá no UPA a gente estava tendo uma situação, verificou que era o mau funcionamento da internet, da rede do local. Então a gente, que lugar que funciona bem? Aí teve ali um consenso, que tinha uma ala que funcionava bem. Então a sala para atendimento de surdos seria ali, para poder fazer o uso do aplicativo. E assim, recebo muitos prints, né, de atendimento em posto de saúde, no UPA, de pessoas que vão até lá, olha, eu fiz o atendimento com a central. E também recebo queixas de médicos que muitas vezes se recusam a usar porque acham que vou expor os meus dados. É seguro, é um aplicativo seguro, pode usar do seu celular sem medo algum, que não vai ter rapto ou perda de nenhum foto, enfim, nada vai ser compartilhado ali. É uma ligação de vídeo, terminou, nenhum dado seu vai ser perdido ou roubado nesse aplicativo. Tá? É um aplicativo seguro. Pode passar. Não, falta um pouquinho. E aí, eu trouxe para vocês as 3 formas, então. Né? Os cartazes, que são esses, a gente vai fazer uma simulação, vamos tentar fazer uma ligação agora pelo QR Code, tá? E também pelo aplicativo. Vocês estão vendo ali no aplicativo, tem o meu nome, porque esse é o aplicativo que eu baixei no meu celular, e tem lá 60 minutos. O que é esses 60 minutos? Eu não uso a central de Libras pelo aplicativo. Sempre que uso, quando estou com surdo, eu faço questão de usar pelo cartaz, pelo QR Code. Tá? Então, eu tenho disponível 60 minutos no aplicativo para conversar naquela chamada. Eu tenho disponível isso. Não significa que é meu tempo de espera. Tá? A gente teve algumas queixas, né, com relação a isso, dúvida de usuário. Não vou usar porque está pedindo 90 minutos de espera. Não, isso é o tempo que ele tem disponível de minutagem para usar. Não é tempo de espera. Tempo de espera eu vou saber quando eu clicar lá, no bannerzinho Prefeitura de Indaiatuba. A partir do momento que eu clico no banner Prefeitura de Indaiatuba, eu inicio a chamada. Então, aquela é a carinha do aplicativo. Para começar a chamada, eu tenho que clicar em Prefeitura de Indaiatuba se eu estiver em Indaiatuba. Se eu estiver em Salto, aí eu vou ter que clicar em Central de Libras e aí sim vai consumir o meu plano lá, 60 minutos. Essa chamada vai ter um custo para mim. Aqui em Indaiatuba, não consome esses 60 minutos. Até vai consumir, mas eu não vou ter que pagar. Quando terminar os 60 minutos, eu vou clicar lá em mais minutos e posso continuar usando aqui em Indaiatuba, porque é gratuito. Tá? Em outro município, se não for parceiro do Icon, aí a pessoa realmente vai consumir lá o pacote dela, vai ter o débito, né, da ligação. Tá? E aí ela clica em Central de Intérpretes. Bom, vamos fazer então uma... esse daí, gente, é a carinha do site, tá vendo? Tem o banner, então, descendo a barra de rolamentos, lá embaixo eu tenho o banner da Central de Libras. Então, estou na minha mesa, chegou o surdo, eu tenho webcam, dá para fazer o atendimento pelo meu computador, ou consigo fazer pelo meu tablet. Maravilha! Eu clico lá e já inicio a chamada, como o Google Meet, gente. Tá? E rápido. Nunca aconteceu de eu ficar 1 minuto esperando. É coisa assim, às vezes de menos de 1 minuto. Tá? Eu vou fazer um teste aqui e vou pedir quem pode se voluntariar para usar o celular para captar o QR Code, para a gente fazer um teste. Alguém que esteja com bateria, com a câmera funcionando, som, e aí a gente já faz um teste. Achamos o voluntário? Então, eu vou pedir para você acionar a câmera, apontar para o QR Code e abrir. Vamos ver o que vai acontecer. A internet está funcionando bem? Está com o Wi-Fi daqui? Tá. Uhum. Acho que não captou. Vamos lá. Abre de novo a câmera. Pode ser a câmera mesmo. Isso. Vamos aqui. Agora sim, ó. Vamos ver. Isso.
Uhum. Não? Você tem o aplicativo? Vamos pelo aplicativo, então. Isso. Volta lá. Ele vai pedir permitir, pode deixar. Ó, já abriu aqui para ele. Prefeitura de Indaiatuba, para ele apareceu o limite de 20 minutos. Vamos colocar aqui. Iniciar uma videochamada. Permitir. Aí você coloca o seu PIN. Você é o segundo da fila, o tempo de espera é o tempo médio de 19 a 20 segundos. Permite. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a intérprete de Libras, a Débora. Pode continuar sinalizando, por gentileza. Eu estou hoje em um treinamento para funcionários, colaboradores da Câmara Municipal de Indaiatuba. E a gente está fazendo um teste para verificar como que é o funcionamento do aplicativo. Ó, então, enquanto eu estou falando, ela está sinalizando a nossa conversa. Tá bom? Conseguem observar? Deu para ver? Agora eu vou sinalizar para ela traduzir na nossa língua para que vocês compreendam. Supondo que eu fosse uma pessoa com surdez, vamos ver como é que fica. Você pode segurar? Olá, boa tarde, tudo bom? O meu nome é Débora, eu sou intérprete de Libras, trabalho na prefeitura de Indaiatuba e eu estou à disposição caso vocês precisem de alguma coisa, alguma dúvida referente à central de Libras, o aplicativo ICOM. E é isso, e é um prazer em ajudar. Obrigada. Obrigada, e é isso. Uma boa tarde. Como a gente se fala. É isso, gente. É simples assim. O tempo de espera. Você não precisa ser fluente em Libras ou nem ter conhecimento nenhum a respeito. Né? É para isso que serve o aplicativo, para ele fazer essa triangulação. Muitos surdos, como eu falei, às vezes são resistentes porque acham que querem. Eles estão acostumados, gente, muitos anos com a questão da ajuda mesmo, do assistencialismo, né? E a gente, principalmente quem atua na área, tem que lutar em favor dessa quebra desse assistencialismo. Não que a gente não tenha que fazer voluntário. Muito pelo contrário, eu faço muito voluntário. Mas é um direito deles. Não dependerem de ninguém e terem essa autonomia. Né? Então, é para isso que a gente luta e o ICOM está aí para quebrar essas barreiras na comunicação, para que o surdo realmente tenha autonomia. Questão de atendimento. Qualquer dia da semana, 7 dias da semana, 24 horas por dia, o atendimento é disponível. Tá? E essa foi a razão pela qual a gente optou pelo aplicativo ICOM. No começo, quando surgiu a ideia da Central de Libras, o Lincoln até me chamou para uma conversa, me deu um aparelho, vamos tentar? Não tem condições. A gente não tem perna para atender todo o tempo, fim de semana. E aí o que acontece? Não ia ser um serviço funcional, né? Não ia ser algo que o surdo ia realmente poder contar com isso. Uma hora que eu não pudesse atender, né? Por mais a gente teria que montar um departamento com muitos funcionários. Quanto tempo isso ia levar? A demanda era urgente, era para ontem. Então, a gente encontrou essa empresa que faz isso muito bem, com qualidade, e que atende a nossa demanda. Esse é o telefone para suporte técnico. No início, a gente estava tendo alguns problemas, isso no primeiro ano, tá? Com o Apple, aparelhos da Apple. Hoje não tem mais esse problema, mas supondo que tenha alguma estabilidade no sistema, tem esse suporte que vocês podem ligar e eles explicam, né? Porque pode acontecer
de ter alguma instabilidade. Até hoje eu não tive problema, de verdade. Mas, se a gente tiver, tem esse suporte técnico aí para ajudar vocês, tá? Aí, esses são alguns parceiros, que também tem a Icon como prestadora de serviço, e agora a gente tem a Prefeitura de São Paulo também, que é uma parceria mais recente, né? A gente até estava comentando sobre isso. Falei, gostaram do modelo de Indaiatuba, porque eles não tinham, eles tinham uma central de Libras mesmo lá em São Paulo, a Prefeitura tinha, e aí agora eles têm a parceria com o Icon também, que é muito mais prático, né? A Icon também tem parceria com a FENEIS, que é uma instituição que promove ensino de Libras, que é uma instituição que luta pelos direitos dos surdos, eles são parceiros Icon também. Bom, e aí falando um pouquinho agora sobre identidade visual e dicas de comunicação inclusiva. A gente tem o sinal de Icon e a gente tem o sinal de central de Libras. Vou passar isso para vocês por qual motivo. Se por acaso o surdo chegar e sinalizar para vocês, vocês já sabem o que ele está falando, do que ele está precisando, tá? Então, se o surdo fizer essa sinalização, significa que ele está perguntando pelo aplicativo Icon. Tem identidade visual, tem a ver com a esfera que está em cima e os dois pontinhos, das letras. Quando a gente fala de Libras, a gente fala de uma língua visual. Então, a maioria das sinalizações tem uma relação com o visual, uma característica visual. No caso de sinal pessoal, sinal de pessoas ou de marcas, normalmente está relacionado a uma característica física ou que a marca traga, como é o caso da palavra Icon. E o sinal da Central de Libras de Indaiatuba é esse. Esse sinal foi dado pela comunidade surda, porque eles, na nossa reunião, eles falaram assim, é sinal de Icon, legal, mas quando a gente quiser falar que é a Icon que é usada aqui em Indaiatuba? Então, eles criaram essa outra identificação visual. Falando ainda sobre comunicação inclusiva, quero aproveitar esse momento também para trazer algumas dicas de palavras, comunicação que a gente pode usar e o que a gente não pode usar, que não é legal usar quando for se referir a pessoas com surdez, quando for se referir à língua de sinais. Tá? Falando um pouquinho sobre as pessoas com surdez. Tá? No Brasil, a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas surdas. Como eu falei, nem todos, a maioria se comunica por Libras, mas nem todos são usuários de Libras. A gente tem o surdo sinalizante, que se comunica por Libras. A gente tem o surdo oralizado, que entende leitura labial. Então, quando você receber o surdo, né, a gente tem que ter esse olhar. Né? Ele se comunica por Libras, ele prefere se comunicar usando a oralidade? Nós estávamos falando agora de um ex-aluno meu, lá do Colégio Scala. A mãe dele, por exemplo, é oralizada. Ela foi minha professora de Libras, é uma excelente professora de Libras, usuária de língua de sinais, mas se ela chega em um ambiente que a pessoa não sabe língua de sinais, ela conversa normalmente. Ela fala e faz a leitura labial. Então, muitas vezes, esse surdo que vier até você, pode ser que ele se comunique assim. E tudo bem. A gente tem a central de Libras para oferecer para ele, mas a gente também tem que ter esse olhar, como ele prefere se comunicar. Então, tem o surdo sinalizante, o surdo oralizado, tem o surdo que tem implante coclear, que é tem o aparelho auditivo e implante coclear. O que também não significa que ele fale. Alguns optam por se comunicar falando, outros preferem usar a língua de sinais. E tem a pessoa com deficiência auditiva, que usa o aparelho, mas que ouve. Consegue se comunicar como qualquer outro ouvinte, não é usuário de língua de sinais. Então, tem essa diversidade dentro da comunidade surda. E é por isso também que a Prefeitura hoje tem uma outra ação, além da Central de Libras, a gente tem algumas ações para a comunidade surda. E uma delas é o censo da comunidade surda. Então, eu peço para quem tem contato com surdo que ajude a divulgar isso. Tá? Porque não é um ato meramente político. A gente está falando de políticas públicas para trazer benefícios, melhorias para uma comunidade que necessita disso.
Então, quando a gente divulga a Central de Libras, a gente não está fazendo política nem propaganda de político. A gente está pensando numa ação que vai ajudar, que vai melhorar, que vai trazer qualidade de vida para essa comunidade. Então, o Censo para a Comunidade Surda é uma pesquisa que tem por objetivo coletar informações dessa comunidade para propor melhorias para eles. Então, por favor, divulguem. No site da Prefeitura também tem o banner do Censo da Comunidade Surda. Fala para o seu amigo surdo, para quem tem familiar, preencha a pesquisa, é importante, os dados são mantidos em sigilo, a prefeitura não vai usar isso para nada, para propaganda nenhuma, para nada. O objetivo principal é coletar informações mesmo, tá bom? Para conhecer essa diversidade, essa comunidade que nós temos aqui em Indaiatuba. Dicas de comunicação. Então, assim, Libras é uma língua. A gente não fala mímica, a gente não fala faz linguagem, faz gestos. Não, é uma língua. Assim como a língua portuguesa tem o seu lexo de palavras, em Libras tem um lexo de sinais, mas tem a sua gramática, tem toda uma estrutura. Por isso que a gente prezou tanto por uma empresa de qualidade, de profissionais que realmente tivessem domínio dessa língua, porque é uma questão de respeito para a pessoa que se comunica em Libras. A gente tem algumas questões com os termos, né? Muitas pessoas ainda falam surdo-mudo, são deficiências diferentes. A gente pode falar surdo, sem medo de ser feliz, né? O termo deficiente também é um termo bastante polêmico, alguns surdos não gostam, né? Então, se eu for usar deficiente auditivo, então eu coloco a palavra pessoa na frente, pessoa com deficiência auditiva, né? Não portador, né, porque ele é uma pessoa e vem antes da deficiência dele. E se a gente pensar que se a sociedade soubesse língua de sinais, a gente não ia ter problemas de inclusão com a pessoa surda, porque a única barreira é a comunicação. Né? Então, posso me referir à pessoa com surdez como surdo, e vamos esquecer a palavra surdo-mudo, o termo surdo-mudo, porque isso é misturar as deficiências e nem todo surdo é mudo. Ele se comunica pela língua de sinais, ele pode falar se ele quiser, inclusive emitir som normalmente, como ouvinte. E aí a gente tem agora, próximo, o dia 24 de abril, que é o Dia Nacional da Língua de Sinais, que foi o dia que foi instituída a lei que oficializa essa língua, né? A Lei 10.436. Então, é um dia para a gente aproveitar para fazer uma divulgação nas nossas redes sociais. Né? A Câmara, fica o convite, os intérpretes, né? O pessoal aí do fórum, fazer uma divulgação. Qual o objetivo disso? Que as pessoas tenham interesse em conhecer a língua de sinais, que elas saibam que nessa cidade tem uma central de Libras que está disponível 24 horas, a gente vai estar prestando um serviço público. Né? Isso é muito legal. E, além disso, a gente tem aí outras datas comemorativas que são importantes para o surdo, que a gente também pode usar aí na nossa comunicação. Né? Além do dia 24 de abril, o Dia Nacional do Surdo em 26 de setembro. O mês de setembro é o mês de visibilidade da pessoa surda. O mês todo é um mês de comemoração, Setembro Azul. E depois, lá na frente, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é em 3 de dezembro. Tá bom? Eu não sei se eu fui muito rápida, se ficaram com alguma dúvida, por favor, podem perguntar, é o momento, estou à disposição. Alguma dúvida? Pois não? Os atendimentos por 24 horas, nossa semana, feriado, à noite? Isso, 24 horas, todos os dias, em todo o município, não só na prefeitura e nos serviços públicos, mas no comércio. Essa central é aqui mesmo? É aqui. Na verdade, a Central de Libras, o ICOM, é uma empresa, a sede dela é em São Paulo, né, Lincoln, que atende todo o Brasil. Não só a prefeitura, tem parceiros grandes aí, né, Latam, Americanas, a Vivo, Sky, Loterias, né, o Serasa, enfim, olha só quantas empresas aí que também são parceiras ICOM, e agora a Prefeitura de São Paulo é a mais recente que eu tive conhecimento. Parece que Salto eles estavam também parceiros do ICOM, se eu não estou enganada, lá em Salto. O governo do estado também. Porque, gente, pensa, você vai... olha que coisa incrível, né? Você tem uma parceria que atende tão bem. Imagina você ter que criar um setor para isso, né? Quantas pessoas... Como isso seria amoroso, né? E a gente já conseguiu, em 2 anos,
né, estabelecer isso, é lógico, a gente continua divulgando, né, e vocês estão aqui hoje, conto com vocês para que mais pessoas saibam dessa central e que mais pessoas saibam do funcionamento. Meu telefone, estou deixando aí no final da apresentação para vocês. Olha, Débora, estou com dificuldade, hoje eu tentei usar, não consegui. De verdade, até hoje, as coisas que chegaram até mim, ou porque o surdo não sabia usar mesmo, ou por preconceito, o surdo não queria usar, por não saber mesmo se é bom ou não, medo do novo. Ah, mas eu tenho aquela colega que vai comigo. Ah, não, Débora, mas você está aqui na prefeitura agora, você pode me ajudar? Posso, vou com você. Mas eu chego lá, gente, eu abro a central de Libras. Porque é um direito dele. Não estou fazendo por mim, não, estou fazendo por ele. Para que ele saiba que ele pode. É lógico que é muito gostoso saber, nossa, né, como eu sou valorizada, como eles gostam do meu trabalho, como me procuram, né? Teve uma surda que ela queria me pagar mesmo, para eu ir com ela uma vez por mês na terapia dela. Falei, ó, eu posso ir, mas eu vou falar com a sua psicóloga, ela pode ter uma parceria também com o ICOM. Deu certo. Ela fez a parceria. Lógico que para aula, ou mais de 1 hora, esse não é o serviço da ICOM, tá, gente? Dentro de empresa, a empresa é responsável por promover a acessibilidade. Mas entrevista de emprego dá certo, funciona bem. Atendimento em comércio em geral funciona super bem. Teve um surdo que comprou um carro aqui acho que é a Balila, não lembro o nome da loja. O vendedor me ligou, falou, obrigada, eu vendi o carro. Eu vendi o carro, porque ele queria que eu fosse até lá, o surdo, e eu fiz a chamada com o vendedor da loja. Eu falei, ó, posso fazer, mas vamos tentar pela central, porque é algo até mais profissional para você. Tenta com a central. Ele baixou o aplicativo e ele fez a videochamada e ele vendeu o carro. Então, assim, gente, vale a pena insistir. Né? Não é uma questão política, não é propaganda política. Como eu disse, hoje eu estou na prefeitura, hoje eu estou ali na Secretaria de Comunicação, mas são anos tatuando com surdo. E eu já cheguei assim, fim de semana, sábado à noite, e com surdo no hospital, porque eu sabia que lá ele não ia ter atendimento em Libras, e eu não podia deixar ele sozinho. Hoje eu consigo ficar tranquila. Eu consigo, porque eu sei que se ele for até os locais, se ele quiser, ele consegue a comunicação pela central de Libras. Tenho certeza que sim. Então, as dúvidas que chegaram até mim, até esses dias, né, houve uma má interpretação, por exemplo, da página de rosto do aplicativo. Então, veja, são dúvidas pontuais e muito simples. É apenas uma falta. A pessoa não clicou lá na central de Libras, foi só isso. Se ela tivesse clicado, ela ia ver que realmente é rápida a chamada. Né? Num tempo de espera não existe. Então, realmente é um serviço muito bom. E eu estou deixando aqui para vocês também os cartazes. Eu gostaria de deixar os cartazes novos aqui, tá? Até peço desculpa, já era para eu ter trazido, porque eles estão na minha mesa. Eu falei, não, mas eu vou lá dar o treinamento, daí... Mas a gente está fazendo a troca, né? Todo ano a gente troca para mudar a carinha do cartaz, tá vendo? É uma carinha nova. Em alguns lugares ainda está o cartaz do ano passado. A gente trocou, que uma nova cara chama mais atenção. Né? Aquele cartaz que está ali tanto tempo, a gente bate o olho, a gente já não presta mais atenção nele. Então a gente mudou um pouquinho a carinha para chamar um pouquinho mais de atenção, tá? Quem quiser para o seu estabelecimento comercial, é lá no meu condomínio, na loja tal que eu frequento, fique à vontade, eu trouxe vários aqui. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar hoje? Não? Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a disponibilidade. Eu sei que não é fácil achar um tempinho aí na agenda, mas vamos divulgar essa informação, que mais pessoas tenham esse conhecimento também. Tá bom? Muito obrigada.